Glória a Deus. Continue orando ao Senhor. Continue orando ao Senhor e vivendo em comunhão. Atraído pela presença do Senhor, clame ao Pai. Peça que o Senhor renove a tua fé, te encoraje a você viver na sua presença, a você viver para a glória do Senhor. Não permita que nada te desvie. Se você balançou na fé, querido, hoje é dia de aliança, hoje é dia de renovação, hoje é dia de você se colocar na presença de Deus e pedir que o Pai esteja abençoando a sua vida, para que você saia desse lugar aqui empoderado pela presença do Senhor, que você saia desse lugar não apenas achando que você recebeu algo, mas que você recebeu algo muito especial, que vai marcar a tua vida, que vai impulsionar teu ministério, que vai te ajudar a encontrar grandes coisas na presença do Senhor, porque é tempo de coisas novas, é tempo de renovação, é tempo de desfrutar da presença de Deus. Aleluia. Pai, obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo habitar em nosso meio, e nós podemos estar aqui, Senhor, segurando, Pai, o pão e o cálice, símbolos, sinais, que aguardamos a tua vinda com fé e com expectativa, Deus, que o Senhor está realizando algo novo em nosso meio, e que o Senhor está nos enchendo da tua presença e da tua graça, para vivermos, ó Pai, em plena e total obediência, Senhor. Por isso, que o Senhor abençoe nosso futuro, que confiamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão, beba do cálice. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Em nome de Jesus. Vamos passar para recolher os cálices. Você pode aguardar. Mas que bom podemos estar juntos, irmãos. Acompanhando aqui os irmãos que estão online conosco. Jorge, que Deus te abençoe, Jorge. A Débora, a Jéssica, o Tássio, a Thalita. Meu Deus, quanta gente aqui que a gente pode estar junto, o Jairo e outras pessoas que ainda não deixaram o seu oi aqui. Quando você celebra, deixa um aleluia, um amém, uma palavra de encorajamento no chat, para que a gente possa reconhecer e celebrar com você que estamos juntos para podermos viver esses desafios que Deus tem nos dado no dia que estamos vivendo, no mês que estamos vivendo. Porque, querido, Deus não nos abandonou em nenhum momento. E nós continuamos confiando na sua presença, continuamos confiando no seu cuidado. E eu queria compartilhar com você nessa noite a terceira mensagem da série Vença o Medo do Futuro. Por quê? Porque em alguns momentos nós temos medo do futuro. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo, algumas pessoas podem ter medo de avançar, medo de pensar no futuro. Mas, querido, Deus sonhou algo tão maravilhoso para nós, que nós precisamos confiar que com Deus será melhor. Vamos dizer todos juntos? Confie. Vamos de novo. Confie. Com Deus será melhor. Querido, confia que com Deus será melhor. Tenha expectativa do seu futuro. O salmista diz em Salmo 16, verso 5, a minha riqueza, a minha herança está nesta, a minha riqueza, a minha herança nesta vida é o Senhor. Ele é o alicerce que sustenta a minha vida. Se você tem convicção que Deus está sustentando a sua vida, se você tem convicção que o Senhor é o teu alicerce, querido, você não precisa ter medo do futuro. O futuro é algo apaixonante que enche o nosso coração de expectativa e esperança e não de medo. Quando fazemos do Senhor a nossa herança, sabemos que o nosso futuro espiritual está garantido. Querido, faça da presença do Senhor a garantia do teu futuro. Não há como saber o que vai acontecer à frente. Por exemplo, estávamos pensando sobre os avisos para a semana em relação à celebração da próxima semana. Eu não sabia o que dizer.
Então é o seguinte, semana que vem, aguarda, que a gente vai te comunicar como é que vai ser. Se vai ser uma, se vai ser duas, se vai ter inscrição ou não. Porque o futuro, na verdade, querido, é muito incerto. E a gente percebe nisso nestes dias. Assim nós, como igreja, ficamos sabendo quantos a gente vai poder reunir, de que forma vai poder reunir. Assim é o empresário, que fica aguardando como é que vai ser terça-feira. Como é que vai ser quarta-feira? Eu vou poder abrir meu estabelecimento? Que forma vai ser? Porta aberta? Vai ser fechado? Eu vou fazer take away? O que eu vou fazer? Mas, querido, a gente precisa confiar que Deus está garantindo o nosso futuro, independente, querido, de como você for realizar o seu trabalho na segunda, terça-feira. Confia que Deus tem o melhor para a tua vida. E você vai conseguir dar conta, independente de qualquer restrição ou problema que possa existir. Você vai avançar em nome de Jesus. Mas você precisa confiar que o seu futuro é melhor quando você está com Deus. Porque nós fazemos planos. Provérbios capítulo 16, verso 9. Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor que orienta os nossos passos. Nós fazemos planos, e a gente tem aprendido esse ano que fazer planos é bom, mas que a gente precisa colocá-lo nas mãos do Senhor. E há alguns planejamentos que nós temos que nós não vamos conseguir dar conta, que nós não vamos conseguir realizá-los. Como, por exemplo, todo ano nós fazemos uma celebração das crianças, um musical envolvendo muitas pessoas. Não podemos fazer. E a gente tem que se adaptar com isso. E entender que por mais difíceis que sejam os tempos, nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez. Porque, querido, Deus não chamou a igreja para fazer encontro A, B, C. Ele não chamou para fazer... A igreja é chamada, queridas, para divulgar a palavra de Deus e fazer com que pessoas possam alcançar Jesus. É para isso que a igreja foi chamada. Então, mesmo que não haja tantas atividades, querido, celebre a presença do Senhor e na sua casa. Faça o seu culto doméstico, a sua celebração pessoal de entrega. Você pode fazer um acampa dentro com seu filho, você já fez isso? Você pode fazer tantas coisas dentro da sua casa com a sua família. Sugiro aos casais que façam um encontro de casais. É você e sua esposa. Celebrem, façam um jantar. E diga, esse é o nosso, chama um palestrante. Via Zoom, vou lá, via Zoom. Ou outro palestrante. Hoje a gente pode, queridos. Infinitas possibilidades. Mas nós precisamos confiar que Deus está. Deus está dirigindo, Deus está nos orientando. Você pode continuar fazendo os planos, mas, querido, coloque todos os seus planos na presença do Senhor. Planeje seu futuro. E o seu futuro é andar no caminho do Senhor. E quando você fizer isso, os teus passos serão dirigidos pelo próprio Deus. Todo projeto que você fizer e colocar na presença de Deus, querido, você vai experimentar mudanças, transformações. Mas quando nós damos um passo além, a gente aprende uma outra coisa. A gente diz assim, Senhor, eu não quero planejar, Senhor, eu quero os teus planos. E a partir dos teus planos eu vou planejar. O problema é que a gente faz planos e depois convida a Deus para que Ele possa fazer parte deles. Alguns deles até dá certo, porque Deus está interessado naquilo. Mas tem alguns planos que talvez você tenha realizado que Deus não está neles. Porque você tem planejado sem a presença do Senhor. Então confie que o seu futuro será melhor quando você convidar a Deus para estar na sua vida. Para garantir o nosso futuro, a nossa carreira, nós precisamos de algumas ações. Estudar, importante estudar. Trabalhar. Você quer ser bem-sucedido? Trabalhe muito. Quer ser mais bem-sucedido ainda? Acorde mais cedo para trabalhar. Oportunidades, querido, aproveite as oportunidades. Por mais difícil que seja, pessoas nos dias de hoje estão sendo contratadas para o mercado de trabalho. Então não desista. Aquele currículo que tu está segurando, já está até amarelo de tanto segurar que tu estava para largar lá em novembro, querido, larga agora, porque ele pode vingar agora.
Ou ele pode ser uma semente que lá em novembro vai dar certo. Mas se você lança essa semente em novembro, quem sabe em março do ano que vem ela vai dar certo. Hoje é o tempo de você começar a aproveitar as oportunidades. Estudar, trabalhar, oportunidades. Mas, se você recebeu uma herança, glória a Deus por isso, né? Já imaginou? Um parente que você não conhece, olha, deixaram tudo para ti. E o tudo não é só panela, tudo é casas, propriedades. Imagina, coisa maravilhosa, recebo, ninguém recebeu, eu recebo sim. Não quero que nenhum parente morra, mas é herança, né, gente? Mas herança pode mudar a vida de alguém. Alguns trabalham com a expectativa da aposentadoria. Talvez você esteja próximo de aposentar, a expectativa aumenta mais ainda. Você planejou todo um futuro para que você pudesse chegar aqui. Então, para a gente planejar o nosso futuro, a nossa carreira, querido, a gente precisa fazer uma série de coisas. E nós realizamos todas essas ações para garantir o nosso futuro por 80, 90, 100 anos ou um pouco mais. E sabe qual é a conclusão que a gente chega? Querido, é ilusão planejar o futuro considerando apenas 100 anos, enquanto Deus tem eternidade para nós. Você está tão preocupado com seus 80, 90 e 100 anos que você deixou Deus de lado. Mas, querido, eu quero te dizer que você pode fazer todas as coisas. Agora, não deixe para servir ao Senhor quando você tiver tempo. Porque sabe quando é que você vai ter tempo? Nunca. Querido, eu aprendi que tempo nós não temos, nós arranjamos tempo. E tudo que é importante na sua vida, você arranjará tempo para viver. E nós encontramos na história de Israel, no período da monarquia, muitos reis que confiaram em Deus e outros que se desviaram do Senhor e colheram frutos amargos. E nós precisamos aprender com eles uma coisa: começar a permanecer em Deus vai garantir das nossas vidas um futuro melhor. Tem gente que começa bem com Deus, mas logo vem as dificuldades, abandona a fé, dizendo: Deus não me ama mais, Deus não me quer mais. Querido, é hora de você seguir em frente. É hora de você aprender que começar é importante, mas permanecer é mais ainda. Nós precisamos nessa noite ser inspirados pelo rei Josias, que eu quero trazer para você, e você já pode abrir a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, nós vamos começar pelo capítulo 21, nós vamos passar pelo 21, 22 e 23. Então você pode deixar sua Bíblia aberta. 2 Reis, capítulo 21, nós vamos em frente, vamos falar sobre o rei Josias. O rei Josias era um rei do período da monarquia, do reino dividido. Eram 2 reinos e Josias fazia parte do reino de Judá, ele era o rei de Judá. Mas entenda uma coisa, por mais que Josias fosse rei, a gente ia pensar assim: nasceu em berço esplêndido. Ele tem tudo na vida, já nasceu como rei. Mas não, querido, Josias precisou aprender a confiar em Deus. Sabe por quê? Josias, e aqui eu quero falar também um pouco para você sobre maldição hereditária, maldição geracional, não sei como é que você conhece esse termo, maldições que são passadas transgeracionalmente ou intergeracionalmente. Mas eu quero te dizer que há uma abertura no mundo espiritual que Josias precisou quebrar, renunciar. Sabe por quê? Manassés era o seu avô. Se você vê ali, 2 Reis, capítulo 21, do versículo 2 a 6, você vai ver ali a descrição de como era Manassés. O aspecto geral do reino de Manassés era mau. Ele fez as mesmas coisas que faziam aquelas nações que o Senhor expulsou da terra, para dar lugar ao povo de Israel. Ele reconstruiu as capelinhas de imagem nos altos das montanhas de seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para o deus Baal e fez uma imagem vergonhosa de Aserá, assim como havia feito Acabe, rei de Israel. Os altares de Deus Sol, a deusa Lua e os deuses das estrelas foram colocados no próprio templo do Senhor, naquela mesma cidade,
e naquele mesmo prédio que o Senhor tinha escolhido para a honra do seu próprio nome. Ele sacrificou a um dos seus filhos como sacrifício queimado sobre um altar de Deus falso. Praticou a magia negra e fazia uso de adivinhação. E frequentava os médiuns feiticeiros. Por isso o Senhor ficou muito zangado com Manassés. Era um homem mau diante de Deus. Esse era o avô de Josias. Aí você fica pensando no legado, na herança espiritual que ele estava recebendo. Era uma herança de morte, baseada em feitiçaria, baseada em idolatria e baseada num rei mau. Assim foi o avô de Josias. Manassés foi um rei mau que se desviou do Senhor e conduziu todo o seu povo a realizar práticas que Deus não tolerava e matou gente inocente. Olhe lá no verso 26. Além de adoração de imagens, que é uma prática que Deus não tolera, e que Manassés levou o povo a cometer, ele assassinou um grande número de pessoas inocentes. E Jerusalém, desde uma ponta até a outra, estava cheia de corpos das suas vítimas. Esse era o avô de Josias. Ele tinha tudo para dar errado. Aí, Manassés, seu avô, aí vem o pai. Glória a Deus, agora eu escuto tudo. Agora eu me ouvi. Manassés tem um filho, seu filho chamado Amon. Amon, no verso 20 e 22, vai estar escrito que o seu reinado foi mau. Ele fez todas as coisas más que seu pai tinha feito. Manassés adorou as mesmas imagens e virou as costas para o Senhor Deus de seus pais. Não quis saber de ouvir as instruções de Deus. Ele preferiu seguir os passos de seu pai Manassés e ser o herdeiro de uma maldição espiritual, de um legado de morte, baseado em idolatria, em feitiçaria, em adoração a falsos deuses. Manassés passa isso, Amon recebe essa herança. Qual é a consequência de tanta maldade? Amon foi morto. Muito cedo, com poucos anos, morto pelos seus próprios auxiliares. E aí vem Josias, o experiente rei Josias, no auge dos seus 8 anos de idade. 8 anos de idade. Rei, você já imaginou uma criança com 8 anos de idade? Decreto, Nutella, no café da manhã, no almoço e no jantar. Decreto, sorvete entre as refeições, que era Nutella, né? Um rei com 8 anos de idade, com um legado, com uma herança religiosa, que levou o seu avô e o seu pai à morte. E levou ao reinado de Israel uma adoração. Eles destruíram o templo do Senhor, colocando deuses falsos, Baal. Alguns deles adoravam até Moloque. Sacrificavam seus filhos. Manassés sacrificou um dos seus filhos, um desses altares. Você imagina como é que cresceu Amon, vendo que o seu irmão foi morto pelo próprio pai no altar pagão. Mas eu queria te dizer uma coisa. Manassés e Amon e Josias, todos eles eram crentes. Rei de Israel, gente. Rei de Judá, melhor dizendo, para a gente entender a cronologia do reino dividido, o reino de Judá, o reino de Israel. Eram crentes. Eram líderes. Pessoas com acesso. Só para te colocar do lado, Manassés era parente de quem? Davi. Você já ouviu falar em Davi? Rei Davi? Você já ouviu falar no rei Salomão? Parente, linha direta. E eles se desviaram da presença de Deus. 2 reis que nos ensinam com os seus erros, que nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque é Ele que nos conduz a um futuro melhor. Querido, há uma maldição na vida de Josias que foi passado do avô de Manassés para o pai Amon, chegando até Josias. Josias não aceita ser depositário de uma maldição
transgeracional e intergeracional. Essa é a linguagem que a psicologia chama, o que você conhece por maldição hereditária. Essa é a linguagem da psicologia, que fala-nos sobre a maldição hereditária. Fiz um trabalho de conclusão de curso sobre a transgeracionalidade e intergeracionalidade, porque eu estava na faculdade de psicologia, mas eu era crente também e eu queria botar Jesus no meu trabalho. Até texto bíblico citei na minha monografia, na Unicinos. Citei lá. A gente precisa, querido, entender que a palavra de Deus nos dá base para nós crermos, mas Josias, ele diz assim, eu não vou ser depositário dessa maldição. Nós confiamos em Deus e é possível renunciar, querido, todas as maldições que há sobre a sua vida, amém? Querido, se você carrega um legado geracional de morte, de adoecimento, querido, não teve tanta desgraça na vida de Josias, porque ele diz assim, eu não vou ser igual a Manassés, meu avô, igual a Amon, meu pai. Eu vou romper com isso. Mas agora ele poderia ficar, como muitas vezes nós ficamos diante deste assunto de maldição hereditária e dizermos assim, mas eu sou o legado, eu vou continuar o legado, eu não tenho como fugir. Querido, você pode romper sim. Você pode deixar de lado todas as amarras do passado e confiar que Deus tem um futuro melhor. Não é porque os teus pais não serviam ao Senhor, ou que ele talvez se depositavam, se ajoelhavam em outros altares, que você hoje não tem autoridade para dizer, eu vou adorar o Deus de Israel. Eu vou adorar o Senhor. E você vai romper com essa maldição, porque você tem poder. Josias conseguiu fazer isso. Talvez aqui não haja alguém com um legado geracional tão pesado, magia negra, sacrifício de crianças, matou inocentes. Você lembra o texto que nós lemos? Ficou um banho de sangue pelas ruas. Acredito que ninguém daqui tem um currículo geracional tão pesado quanto Josias teve. E vou te dizer uma coisa, Jesus não era nascido naquela época. E ainda assim Josias conseguiu romper. Você tem Jesus no seu coração, amém? Então rompa com toda a maldição que há sobre sua vida, porque você tem mais, você pode mais, para que você possa garantir o seu futuro e confiar no Senhor. Ande nos caminhos de Deus. Josias precisou andar nos caminhos de Deus. Olha o que diz lá no verso 2 de 2 Reis, capítulo 22. Aspecto geral do reinado, bom, pois ele seguiu os passos de seu pai Davi, obedecendo ao Senhor em tudo. Josias teve tudo para ser um péssimo rei, se seguisse a maldição, o legado que estava sobre ele, vindo do seu avô, do seu pai, mas ele decide romper. E ele faz o quê? Ele obedece, obedecendo ao Senhor em tudo. E o princípio para que você possa romper com qualquer maldição na sua vida é você obedecer ao Senhor em tudo. E não se sujeitar a que Satanás quer na tua vida. Dizendo que você não pode, que você tem que seguir esse legado. Você pode quebrar. O referencial na vida de Davi, sabe quem foi? Desculpe, o referencial na vida de Josias, sabe quem foi? Davi. Você sabe quantos anos Josias e Davi, os reinados, estavam distantes? 421 anos separaram Davi do reinado de Josias. Contei rei por rei ali, fiz continha. 421 anos. E Josias pega em Davi o referencial de crescimento espiritual. Por quê? Porque a sua geração passada não lhe dava um referencial. Querido, não fica chorando porque você diz que não tem um referencial. Busque referenciais para andar no caminho de Deus. Amigos, pessoas na sua célula, pessoas na igreja. Se aproxima. Tem um negócio que a gente fala assim, para relacionamentos. Eu tenho dedo podre, já viu isso? A pessoa tem dedo podre, não tem dedo podre nada. Se tem, amputa em nome de Jesus. Traz o teu dedo aqui e vamos amputar ele. Porque você não tem dedo, se você acha que tem dedo podre, a gente corta ele. Porque dedo podre vai te levar à morte. Não pode viver com dedo podre. Agora você fica com esse legado, porque papai separou da mamãe, mamãe traiu o papai, então é por isso que eu traí. Não, querido.
Não é por isso. Ande nos caminhos do Senhor e escolha andar com Ele. Você não precisa ter nascido em berço cristão para seguir a Deus. Rompa com as heranças contaminadas. E querido, faz a tua própria história com Jesus. Você pode fazer a sua própria história com Jesus. Garanta seu futuro. Deseja a presença de Deus. Querido, Josias desejava a presença de Deus. Josias desejava tanto a presença de Deus que ele começou a fazer reformas no templo que foi idealizado por Davi e construído por Salomão há 400 anos atrás. Há 400 anos atrás o templo estava lá e Josias diz assim, não, eu preciso da presença do Senhor, porque Josias precisava romper com o legado dos seus pais e ele desejava a presença do Senhor, por quê? Porque o seu avô, o seu pai e alguns antepassados deles colocaram deuses falsos dentro do templo, postes ídolos, eles colocaram imagens de adoração, eles fizeram rituais envolvendo animais, envolvendo sexualidade, envolvendo deturpação de tudo aquilo que Deus abominava. E ele precisava fazer uma grande reforma física e espiritual. Verso 5 do capítulo 22, eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo. Querido, hoje não existe um local físico para a gente receber da presença de Deus. Você sabe que, com o passar dos anos, nós lutamos tanto contra isso, que as pessoas achavam que era na igreja que a presença de Deus estava. Então as pessoas chegavam na igreja e diziam assim, Senhor, chegamos à tua presença. Mas, querido, eu quero dizer que a presença de Deus está na tua casa, está no teu carro, está em todos os lugares, não está na igreja. Mas nós fizemos uma coisa com isso terrível. A gente tirou tanta presença de Deus das igrejas, que um grupo começou a dizer assim, eu posso viver sem a igreja, porque eu tenho a presença, eu sou o portador, eu carrego. Querido, a gente pegou algo que era para ser maravilhoso, e a gente diz assim, se der tempo eu vou na igreja. Igreja não é mais importante. Alguns meses atrás se discutia se igreja era essencial. Meu Deus, igreja é essencial. Porque ele garante o teu futuro, te impulsionando e te garante a eternidade. Não tem programa do governo que te garanta a eternidade. Nenhum. Nenhum te garante a presença de Deus. Porque você pode viver 80, 90, 100 anos, mas ninguém pode te garantir a eternidade. Só Jesus. E é a igreja que nos impulsiona a nós vivermos isso. Mas nós deixamos tão de lado a igreja que a gente diz assim, se der eu vou, e aí a gente começou a dizer aquela palavra que para mim foi cunhada por Satanás, aquela frase que você já conhece, Deus entende. Querido, Deus até pode entender, mas Ele não apoia o teu pecado. Ele até entende às vezes que você pecou, mas Ele não te apoiou em nenhuma delas. Não se coloque atrás achando, querido, valorize a presença de Deus e valorize a casa de Deus. Você não precisa estar na igreja. Hoje nós temos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, cheios da presença do Senhor. Ouço até um aleluia lá em casa. Chegou aqui, teu amém. Eles estão cheios da presença de Deus e não estão na igreja, por uma circunstância. Eu sei de alguns deles que estão loucos para estar aqui, mas não entenderam que ainda não podem. E isso é uma decisão pessoal. Eu não impeço ninguém de vir, eu apenas oriento e a pessoa decide se vem ou não. Grupo de risco, eu sou grupo de risco, meu irmão. É só olhar para o meu peso, nem precisa de balança. Só que eu só tenho um rim, eu não tenho dois. Eu sou grupo de risco, meu irmão. E eu digo que você decide o que você faz. É a sua escolha. São as suas decisões. Para que não saiam notícias que a gente acompanha aí, uma igreja começou a dar abraço em todo mundo. Não dá, irmãos. Você viu aí umas notícias aí, o pessoal se abraçando na igreja, e aí foi dizer, não, é que o povo gosta. Claro que o povo gosta, eu adoro abraço. Eu entro aqui de mãos amarradas. Teve um irmão ali que eu cheguei e cumprimentei, depois ele, não dava. A gente se esquece, irmão, mas a gente tem que cuidar disso, não dá. Porque para a gente poder valorizar a presença de Deus, querido, a gente precisa entender que carregamos, mas que a igreja é importante. E você está aqui porque entende
que a igreja é importante na sua vida, amém? É um discurso que você não precisa ouvir. Você está aqui. Você que está em casa também entende isso. Valorize a igreja e a sua participação efetiva. A igreja representa um lugar onde nós nos reunimos para celebrar a presença de Deus, para andar no caminho de Deus. Querido, qual a reforma que você precisa realizar na sua vida? Qual? Agora não me diz que você não precisa realizar nenhuma reforma. Qual reforma você precisa realizar na sua vida para que você possa viver na presença de Deus? Terceiro, garanta seu futuro e valorize seu encontro com Deus. Quando nós desejamos, queridos, a presença de Deus e vamos atrás delas, nós encontramos uma nova vida. Amém por isso? Glória a Deus por isso. Nós encontramos uma nova vida. Quando nós começamos a realizar reformas, nós começamos a perceber que tem coisas que precisam ser mudadas em nosso interior. E, querido, eu já ando com Jesus há mais de 20 anos. Próximo dos 30 anos eu ando com Jesus. E volta e meia em oração. Não é Deus que me aponta. É eu que vejo o impostor que vive em mim. E vejo que preciso fazer mudanças. É o título de um livro. O impostor que vive em mim. Que muitas vezes eu preciso passar por um processo de transformação. Agora, querida, a melhor transformação é quando você percebe, não quando as pessoas te dizem. Porque às vezes quando alguém diz, dá até raiva, né? Quer que eu mude perfeitinho, né? Aí você identifica que tem um erro na sua vida, mas porque alguém te falou, você acusa. Mas tu também não é. Querido, ninguém está falando do outro, é de ti mesmo. Perceba as mudanças e valorize o seu encontro com Deus. Sabe, foi tão maravilhoso as reformas que Josias começou a fazer no templo, que eles começaram a mudar coisas e eles acharam um livro. Um livro que estava esquecido e muito provavelmente era o livro de Deuteronômio, que era o livro da lei. Ele havia sido esquecido, não se sabe há quanto tempo aquele livro estava esquecido. E quando eles acham aquele livro, querido, eles valorizam, porque não há como viver com Deus distante da sua palavra, irmãos. Não tem como você ser cristão e viver distante da palavra dele. Hoje a gente tem a Bíblia no smartphone, no tablet, a gente tem a Bíblia de tantas formas, mas a gente não lê. Você sabia que tem países que se você entrar com o seu smartphone com a Bíblia e a inteligência daquele país descobrir, você tem que pagar uma multa porque tem um aplicativo da Bíblia ali? Tem países que é totalmente proibido não só a Bíblia impressa, como a Bíblia em aplicativos. E hoje nós temos tanto acesso, e querido, havia se esquecido, e entenda uma coisa, por que Manassés, Amon, os antepassados, os dois, pelo menos últimos de Josias, se desviaram tanto da presença de Deus? Porque eles haviam esquecido o livro. Eles haviam esquecido o livro da presença de Deus que dava a direção. Eles esqueceram da palavra. E querido, quando nós nos esquecemos da palavra, nós vamos ser crentes dentro da casa de Deus e vamos fazer abominação. Assim como Manassés e Amon realizaram. Mas Josias, ele rompe com esse legado e decide ser uma pessoa. E quando ele acha a palavra de Deus, olha no verso 10 e 11 do capítulo 22, o secretário Safã acrescentou, o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Impressionante, querido. O cara leu a palavra, não ficou com raiva. Porque quando a gente está lendo a Bíblia, tem gente que fica com raiva. Já estão me acusando aí, não, querido. Josias olhou para dentro dele. Ele leu aquela palavra e disse, meu Deus, eu preciso mudar de vida. Quando a palavra foi revelada, Josias se arrependeu. Querido, o que você precisa de hoje para viver um futuro melhor e confiar que Deus está no controle da sua vida é arrependimento. E todo encontro com Deus leva um arrependimento. Querido, quando você sai da igreja só dizendo assim, ai que palavra legal, pena que fulano não estava lá, se não entendeu nada. Quando você sai de um culto e diz assim, hoje o pastor pregou, se não entendeu nada. Porque a palavra de Deus tem que te levar para um arrependimento.
Tem gente que vem para o culto, ouve uma palavra e diz assim, alguém já fez fofoca para o pastor da minha vida? Você não entendeu nada. Porque a palavra tem que te levar ao arrependimento. E se você está fazendo errado, e o pastor falou, o pregador falou, muda de vida, te arrepende, não culpa os outros. Aí a tua preocupação não é mudar de vida, mas é saber quem foi o delator. Sabe por quê? Porque você quer descobrir quem ele é, porque você quer desmascarar esse falso. Que ele é tão errado quanto você, talvez. E a preocupação não é em mudar a sua vida, é preocupação em mudar a vida dos outros. A vida cristã só dá certo se nós olhamos para dentro de nós e os nossos encontros com Deus nos levam ao arrependimento. Querido, todo encontro com Deus vai nos levar a um arrependimento. Valorize os seus encontros com Deus. Hoje nós estamos com um encontro com Deus aqui. Esteja presente, não se distraia. Agora o bebedouro está desligado. Mas, meu Deus do céu, os problemas de hidratação são resolvidos na hora do culto. O abençoado não toma um gole d'água durante o dia, mas chega na igreja, é um camelo. Quer tomar água toda hora. Tem que expulsar um espírito, só pode ser. Em casa não toma água, chega na igreja ou vem morar na igreja para melhorar a tua hidratação. Isso é só uma das coisas, querido, que a gente não valoriza estar na presença de Deus. Homens, quantas vezes você já pegou ali, vou ver o resultado do jogo. Eu já fiz isso, eu confesso. Não ria, confesse. Se arrependa e não faça mais. Nós precisamos valorizar a presença de Deus. Deus está ali, a gente está distraído. A gente sai, toma água, vai fazer uma outra coisa. E aí depois diz assim, não entendi a palavra de hoje. Também assistiu só, né? E ficou 10 minutos tomando água, ou água que demora também. Queridos, como a gente desvaloriza a presença de Deus, não se distraia. Conecte-se ao que importa. Esteja conectado no que importa. Olha as tuas mensagens depois, faz as coisas depois. Internet é uma bênção, mas ela pode ser uma distração. Distantes de Deus, nós vamos colher o quê? Só consequências. Não culpe a Deus por dias ruins, mas, querido, escolhas ruins que você fez na sua vida, que você fez quando estava distante de Deus. Você faz escolhas ruins na sua vida e culpa a Deus pelas escolhas erradas. Mas, querido, quando você está longe da presença de Deus e faz escolhas ruins, não culpe a Deus. Assuma a sua responsabilidade. A Bíblia, querido, não é um livro que fala sobre castigo, mas ela fala sobre o que acontece quando nós andamos na sua presença. Mas ela também diz o que acontece quando nós não andamos. Uma vez alguém diz assim, pastor, os pastores eu não entendo, eles mandam todo mundo para o inferno. Aí eu diz assim, não, os pastores não mandam ninguém para o inferno, as pessoas vão sozinhas. As pessoas vão sozinhas. Porque não é pelo que eu prego, mas é pelo que o teor da palavra de Deus nos apresenta. E pastor nenhum tem autoridade de mandar alguém para o inferno, a pessoa caminha sozinha nos erros dela. Decida andar em sua presença, para que você possa encontrar um futuro melhor. Você pode planejar, mas é o Senhor que vai executar. Lembra dos textos que nós lemos nessa noite? Quarto princípio para você garantir o seu futuro. Falamos um pouco disso na introdução. Renuncie às maldições hereditárias na sua vida. As maldições geracionais. Josias era o depositário de uma maldição que o seu pai semeou. O seu avô semeou nele e o seu pai estava trazendo. Querido, na minha vida também há maldições. Eu vim de um lar onde o meu pai é alcoólatra. Quando eu tinha 17, até os 17 anos eu bebi. Mas, irmão, bebi. Eu acho que por isso que eu perdi o rim, deve ter sido consumido naquele período. Bebi. Só que um dia, querido, eu tive um encontro com Deus e eu percebi uma coisa. Se eu continuar nesse caminho, isso pode ser uma maldição na minha vida. Você sabia que o alcoolismo ele tem traços genéticos transmitidos? Tem estudos, coloca lá. Dá um Google aí, mas faz pesquisa. Traços do alcoolismo são transmitidos nos genes. E eu
carrego esses traços. E eu precisei decidir na minha vida que eu ia romper com essa maldição. Por quê? Porque o meu filho também poderia sofrer, mas eu decidi, não, eu não quero. E eu rompi com o alcoolismo na minha vida. Porque eu entendi que aquilo ali era uma maldição que poderia me levar para um lugar. Os meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade. Eu poderia carregar sobre minha vida também um legado de que casamentos terminam cedo e dizer, Satanás é sem vergonha. Mas, meu querido, nem sempre Satanás é o culpado das bobagens que nós fazemos e das decisões que nós resolvemos acreditar. Eu decidi que eu teria um casamento sólido e saudável. E para investir nisso. Que teria uma família, e querido, para isso era preciso romper com um legado. Um legado geracional. Eu não sei qual é o legado que você carrega, qual é o peso que você diz, olha, eu não tenho como romper com isso. Mas eu quero te dizer que em nome de Jesus você tem como romper com isso. Se Josias, que não conhecia a Jesus, conseguiu romper, você vai conseguir em nome de Jesus. E em sua vida talvez você carregue alguma maldição que foi transferida e você precisa renunciar para desfrutar de um futuro melhor. E o que está te impedindo, talvez seja essa maldição, este legado que você está carregando. Querida, a maldição foi passada, mas Josias decidiu quebrar, ele decidiu renunciar. Ele diz assim, ó, eu não vou ficar com essa dívida. Ele buscou conselho com uma profetisa, para que ajudasse a ele a compreender essa palavra e essa renúncia. E essa mulher, sabendo do arrependimento, esta profetisa, olha o que diz em 2 Reis, capítulo 22, versos 18 e 19. Diga ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor, ou seja, toda a maldição que estava sobre ele, o arrependimento tirou da vida dele, porque Deus olhou para ele e Deus viu que o seu coração estava em extremo arrependimento pelos atos que os seus antepassados haviam realizado. Mas mais do que isso, irmão, é mais do que isso. Não é olhar os atos. Josias estava vendo que ele estava caminhando da mesma forma e ele se arrependeu. Porque não tem como se arrepender pelos antepassados, meu irmão. Não tem. Não tem como pedir perdão por aqueles que já morreram. Você pede perdão por você. E é esse o vínculo que você precisa ter na sua vida. O arrependimento chega, não quando você diz, ai meu Deus, meus antepassados eram terríveis, por isso que Satanás não me larga. É quando você diz assim, eu preciso me arrepender e não posso seguir os passos dele. A sua maldição é quebrada pela renúncia. Mas agora, talvez para a sua vida seja mais fácil continuar acreditando que você é escravo. Mais fácil talvez seja acreditar que não tem como mudar de situação. Mas, querido, eu quero dizer, é possível mudar. Depende só de você. Depende só de você convidar Deus para fazer parte da sua vida. Para que você possa garantir o seu futuro, você precisa alinhar tudo que está na sua volta para viver o especial de Deus sobre a sua vida. Josias começou a perceber que ele precisava alinhar a sua vida e com tudo que estava à sua volta para que ele pudesse ter um futuro de segurança. Olhe comigo, 2 Reis, capítulo 23, versos 1 a 3. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todo o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real, na presença do Senhor, fez uma aliança
comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração, de toda a alma, os seus mandamentos, seus preceitos, seus decretos, confirmando assim a palavra da aliança escrita naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Josias muda de vida pelo arrependimento. E ele leva o povo a mudar. Por quê? Porque lá Manassés, quando pisou na jaca, ele levou todo o povo a se desviar da presença do Senhor, mas Josias resgata. Ele se afastou do que não representava a Deus e se aproximou do que representava a presença de Deus. A banda pode subir enquanto eu concluo essa mensagem. Em 2 Reis 23, 24, diz ali do que ele se afastou. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os espíritas, os ídolos da família, os ídolos e todas as outras coisas repugnantes que haviam em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir a exigência da lei escrita no livro do sacerdote Hilquias. Havia descoberto no templo do Senhor, ou seja, ele começou a viver o que a palavra tinha para ele. Querido, você quer romper? Comece com a palavra. Comece lendo. Comece o adorando. Ele se afastou destas coisas, mas ele se aproximou de outras. Escute com atenção. O rei trouxe de volta a Jerusalém os sacerdotes do Senhor, que moravam em outras cidades de Judá, derrubou todas as capelinhas de imagem que havia nas montanhas onde eles haviam queimado incenso, derrubou inclusive aquelas que estão em lugares tão afastados como Geba e Berseba. Além disso, ele destruiu a capelinha de imagens colocada na entrada do palácio de Josué, o ex-prefeito de Jerusalém. Esse palácio estava localizado à esquerda de quem entra pela porta da cidade. Ou seja, Josias se aproximou daquilo que importa. Olha o que ele fez. Ele trouxe homens de Deus para estar mais próximo dele. Querido, se você quer romper, comece a andar com pessoas que andam com o Senhor. É maravilhoso quando a gente anda com pessoas que andam com o Senhor, pessoas satisfeitas, felizes, sabendo que para viver na presença de Deus é necessário apenas uma decisão. Josias alinhou a sua vida a Deus para romper com qualquer maldição que poderia chegar à sua vida. Agora é a sua vez. O que você precisa renunciar em sua vida para romper talvez uma maldição que você esteja carregando? Se a sua depressão ela não é clínica, se ela é de um fundo espiritual, talvez seja algo que você esteja carregando dentro de você. Toma medicação, regula, não funciona. A ansiedade não passa, a medicação não regula. Você já considerou? Pois é, pastor. Mamãe era depressiva. Tem um tio que tirou sua vida. Opa, sinais. Sinais que um legado de morte está na sua família que você precisa romper. Isso pode chegar na tua vida. Aí isola, pastor. Não, sangue de Jesus isola. Sangue de Jesus liberta. Vira tua boca para lá. Pronto, virei para a cruz. Jesus. Ele pode. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua casa. E para isso você pode confiar o seu futuro seguramente nas mãos de Deus, encontrar um futuro melhor. Você pode planejar a sua vida além do tempo que nós estamos vivendo, para viver na eternidade. Deus não quer que você viva apenas 80, 90 ou 100 e poucos anos. A sua vida pode mudar quando Deus for a sua prioridade e Jesus for o seu Senhor e seu suficiente Salvador. Quero concluir lendo com você 1 Timóteo capítulo 1, 16. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Deus tem misericórdia da sua vida. Jesus demonstrou toda a paciência para com você, para que você possa receber a vida eterna.
Nós não queremos apenas que você seja bem-sucedido na segunda-feira. Querida, eu oro para que você seja a pessoa mais próspera da face da terra. Você seja endinheirado em nome de Jesus, mas que as tuas posses não te afastem do Senhor. Porque se os teus recursos te afastarem do Senhor, que você viva com menos, em nome de Jesus, essa é a minha oração. Porque se os recursos dessa vida te afastarem da eternidade com Deus, é melhor você sofrer um pouco aqui, do que sofrer toda a eternidade longe de Jesus. Agora, se o dinheiro não muda a tua cabeça, não muda a tua vida, que você possa viver o melhor do Senhor. Mas o mais importante, não é como você vai viver os seus 70, 80, 90 ou 100 anos, mas é como você vai viver a sua eternidade. Você faz planos de aposentadoria, amém? Faça. Eu faço também. Mas eu queria que hoje você começasse a fazer planos para a eternidade, para estar próximo de Jesus e confiar que o teu futuro está melhor com Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Você que está em casa também, você não está assistindo, você está participando de uma celebração. Fecha os teus olhos, vamos orar. Talvez Deus vai te conduzir para você orar por alguém. Ore por essa pessoa. Mas principalmente nessa noite, ore por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite estarmos juntos aqui celebrando a Tua presença, Pai, cheios do mover do Teu Espírito Santo e podendo viver uma nova realidade. Pai, obrigado, porque nós confiamos que o Senhor tem um futuro melhor para nós. O nosso futuro não é apenas 80, 90 ou 100 e poucos anos. O nosso futuro nos leva à eternidade, Pai, e nós não queremos falar apenas como alguém ser bem-sucedido. Isso a pessoa vai trabalhar, vai estudar, vai se dedicar e ela vai conseguir naturalmente, mas, Pai, nós queremos falar de coisas que vão durar a eternidade, coisas que ninguém vai poder parar, e em nome de Jesus que o Senhor conduza o Teu povo a planejar para a eternidade. Ó Pai, em nome de Jesus, que toda maldição seja quebrada pela renúncia. Assim como Josias, através do arrependimento e da obediência, renunciou um legado transgeracional do seu avô Manassés e intergeracional do seu pai Amon. Ele não aceitou nenhuma maldição geracional sobre a sua vida. Ele buscou bons referenciais, ele voltou lá para Davi. Mais de 400 anos de distância o separam. Mas ele olhou para um homem de Deus que temia o Senhor e disse: eu vou seguir ao Senhor. E quando Josias acha a palavra de Deus, aquilo lhe leva ao arrependimento. E Pai, o arrependimento salva a sua geração. Ó Pai, nós precisamos salvar a nossa geração. E precisamos salvar as nossas vidas com arrependimento, Pai. Arrependimento de quem nós somos e não de quem os outros são, Pai. Pai, o nosso futuro está guardado nas Tuas mãos, mas que o Senhor nos ajude, Deus, a confiarmos na Tua provisão, no Teu cuidado. Ó Pai, que em nome de Jesus, assim como a Tua palavra garantiu através da cruz, a salvação através de Jesus, que o Teu Espírito Santo conduza aqueles que precisam de salvação à eternidade, Pai. Pois nós não queremos que o Senhor venha resolver a nossa vida, venha resolver os nossos problemas. Nós queremos um transplante de vida, Pai. Nós queremos vida do alto, Senhor. Queremos trocar todo o peso, toda a dor, para sermos cheios da Tua presença. E que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse caminho para a Tua glória. Em nome de Jesus. Os teus olhos fechados.